Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Um abraço a você também, torcedor do Brusque, que porventura esteja acompanhando esse vídeo aqui no canal. Vou fazer uma análise deste empate do Vila Nova 2-2 contra o Brusque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na estreia do técnico Luizinho Lopes. Então vamos para a nossa vinheta de abertura e depois eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Se inscreva. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique completamente à vontade para fazer a sua manifestação. Pode ser concordando com as minhas análises, com as minhas opiniões, pode ser discordando. Este espaço aqui é sempre muito democrático e faz questão de ouvir você, torcedor. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo Embalagens você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. Telefone de lá 98200 2552. A loja fica na Avenida Independência, quase esquina com a Rua 74, ali pertinho da Câmara Municipal de Goiânia. Vou trazer primeiro os dados, depois a gente entra na análise do que foi Vila Nova 2, Brusque 2. Números do jogo. Aí estão os principais números da partida. Posse de bola, 58-42 para o Vila. Finalizações, 16 do Vila, 8 na direção do gol, 10 do Brusque, 6 na direção do gol. Precisão nos passes, 90% para o Vila, 84% para o Brusque. Cruzamentos, 27 do Vila ganhou 8, 11 do Brusque ganhou 4. Lançamentos, o Vila trabalhou pouco com esse tipo de jogada, quase sempre tentava trabalhar o lance no chão. 18 lançamentos, 9 corretos. O Brusque já abusou desse tipo de tentativa, 41 lançamentos, 18 corretos. Desarmes, 15-15. E os escanteios, 3 para a equipe goiana, 4 para o time catarinense. Bem, vamos aqui conferir também agora com vocês o time do Vila. Qual foi a equipe do Vila que jogou durante os 90 minutos? Quem começou e quem entrou no transcorrer da partida? Denis no gol, o Elias na direita foi substituído pelo Apodi, Quinteiro, James e o Juan. O Cristiano, Giovani, depois Henrique Almeida, Igor Henrique, depois Luciano Naninho. Lá na frente o Juan Christian, depois o João Lucas, o Todinho e o Alisson. Esta foi a escalação e as modificações que o técnico Luizinho Lopes fez durante a partida. Agora vamos conferir o mapa de calor, começando pelo Vila Nova. Aí está o mapa de calor do Vila, uma posse de bola grande, que beirou 60%, e muito pendendo para o lado esquerdo. Se você observar neste mapa, a posse de bola do Vila está na intermediária defensiva e na intermediária ofensiva, mas quase sempre pelo lado esquerdo. O Vila usou pouquíssimo o seu lado direito, onde estavam o Elias e o Juan Christian, com a equipe que iniciou, e na reta final do jogo o João Vitor e o Alisson. Então era essa a formação inicial e depois do Vila. Já pelo lado esquerdo, Juan e Alisson era quem jogavam. Então o Vila teve esse jogo pendendo. Você já soltou raia, imagino que você já tem mais de 30 anos, 35, 40 anos, com certeza. É quando a taboca está mais grossa de um lado, e a taboca do Vila estava mais grossa do lado esquerdo. Então o time sempre pendia por aquele lado. Talvez essa predileção ela tem nome. Aliás, talvez não, ela tem nome. Alisson. O Vila joga mais pelo lado esquerdo porque é por lá que o Alisson joga. E ele é o jogador que desequilibra a favor da equipe colorada. Agora observar o mapa de calor do Brusque.
pouca posse de bola, 42%, algumas manchas, né, onde a equipe tocou mais na bola, dentro da grande área, fazendo os cortes, uma certa posse de bola intermediária, principalmente pelo lado direito, e ao contrário do Vila, o Brusque era um time que buscava mais o setor direito de ataque. Lá na frente também tem uma posse de bola grande por lá, e foi por lá inclusive que saiu o gol de empate, o segundo gol da equipe do Brusque nesse jogo de 2-2 com o Vila no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aí estão os dados, agora o Vila perdeu, né, o 100% de aproveitamento dentro de casa, tinham 3 jogos, 3 vitórias, agora são 4 jogos com 3 vitórias e um empate. Vamos aqui à análise, é claro que eu não vou ser rigoroso com o técnico Luizinho Lopes. Ele chegou durante a semana, treinou a equipe apenas 2 vezes e já foi para um jogo. Ainda quero ver mais dele para a gente falar de ideias táticas. Quero ver ele jogar fora de casa, quero ver ele jogar contra equipes mais fortes dentro da competição, mas a gente já tem um esboço por esse jogo, pelo menos é possível fazer uma análise desse jogo, como é que ele atuou. Vamos falar primeiro tecnicamente do jogo, depois eu falo taticamente. Um time muito modificado em relação à equipe que perdeu para o Paysandu, né? Mas um time que para mim visivelmente sentiu os efeitos daquela derrota. Mesmo sendo uma equipe bastante diferente, vamos ver, o lateral direito era outro, o lateral esquerdo também era outro, o Cristiano também não estava naquele jogo, o Giovani não estava naquele jogo, o Igor Henrique não estava naquele jogo, Todinho não estava também, tá vendo a quantidade de jogadores que não estavam, mas o efeito do jogo para mim lá de Belém, ele ainda sobrecarrega, ele ainda está muito vivo dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, e isso foi manifestado no nervosismo dos jogadores do Vila, principalmente no primeiro tempo. Eu vi um Vila muito incomodado dentro de campo, ao invés de ser o senhor da partida, ao invés de ser a equipe, até porque dos times que o Vila jogou em casa, para mim hoje o Vila jogou contra o mais fraco deles, que é o Brusque, um time que está passando por muitas dificuldades dentro da Série B, a equipe catarinense que por muitos anos sobreviveu daquela base, né, que veio da Série D, Série C, Série B, agora vai passando por reformulações e não conseguiu encaixar um time com aquele mesmo nível de qualidade. Então, o Vila tinha tudo para se impor, mas não se impôs, principalmente no primeiro tempo. E não se impôs para mim muito devido a essa carga que o clube, a instituição, carrega desse vexame que deu lá na cidade de Belém. Se a gente observar o primeiro tempo, ele não teve nada de criatividade, de qualidade de jogo. Nós tivemos dois gols por conta do acaso. Um gol de pênalti para o Vila, um pênalti bem assinalado, mas foi até uma jogada tola do Rodolfo Potiguar. Ele poderia ter só cercado o Todinho, que estava de costa para ele, mas ele não viu o Todinho chegando, né? Fechou o olho para chutar a bola, e aí chutou o Todinho, pênalti bem assinalado, gol do Vila. Foi o que o Vila criou no primeiro tempo. Por isso que eu estou citando, não foi o Vila que criou, o Brusque possibilitou essa oportunidade ao Vila. E depois o Brusque empata o jogo em um lance que o Vila também que possibilita para o Brusque. O jogador ele fez um gol agachado dentro da pequena área, uma cobrança de escanteio, né, devido à falha do Denis. Um escanteio cobrado pelo lado esquerdo, o Denis falha e o Elias também falha. A falha do Denis ficou muito evidente, porque ele fura, né? Ele vai na jogada e fura, foi uma falha individual. Mas o Elias, que estava para marcar o Guilherme, ele marcou o Guilherme, ele estava marcando a bola e não o jogador. Tanto que a bola passa por cima dele. O homem que era dele estava a 1,5 m atrás dele. Ele tinha que estar colado no jogador, né? Se ele está marcando só o jogador, ele iria para a disputa da bola. Mas como ele estava marcando a bola, o goleiro falhou na bola e ela sobrou livre para o atacante do Brusque empatar o jogo. Foi o que teve no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Vila começa até de uma maneira incisiva, usando muito esse lado esquerdo, como eu mostrei aí no mapa de calor, e faz o 2-1 logo aos 2 minutos. Foi muito bom aquele gol naquele momento. Assim como o gol do primeiro tempo também, num jogo que a coisa não acontecia, o Vila faz o gol, mas o Vila, essa instabilidade,
essa dificuldade defensiva que vinha prevalecendo nos jogos fora de casa, ela pela primeira vez apareceu dentro do Oba. O Vila demonstrou defensivamente as mesmas dificuldades que demonstrou nos jogos fora de Goiânia, contra o Paysandu, contra o CRB, contra o América, contra o Sport. E aí, assim que o Brusque tomou o gol e saiu para buscar o empate, o Brusque começou a trazer perigos para o Vila. Desperdiçou uma oportunidade, desperdiçou duas, na terceira empatou o jogo. Então, é um sistema defensivo que demonstra que não suporta ser atacado. Assim que ele é pressionado, ele acaba cedendo. Foi isso que aconteceu em todos esses jogos fora de casa que eu citei e aconteceu hoje. Nos momentos em que o Brusque propôs a jogar, que foram pouquíssimos momentos, o Brusque conseguiu criar oportunidades. E aí empatou o jogo em um lance criado pelo lado direito, o encaixe na marcação não foi o correto, o lateral, o Juan sai para dar o combate, o Cristiano chega atrasado no meia e aí o Juan toma nas costas, no cruzamento a bola rebate e o Quinteiro, na minha visão, ele disputou o lance não de maneira que pede o futebol profissional. O futebol profissional você tem que disputar com força, com vigor. E ele disputou o lance como naquela pelada de amigos numa quinta-feira à noite, lá no Parque Ateneu. Mais ou menos daquele jeito. Foi devagar na bola, foi sem intensidade na bola, e aí o jogador deu uma bicicleta. Porque quando a bola sobe ali, você tem que disputar. Você tem que disputar. Mas ele pareceu ficar com medo da jogada, tanto que ele vira-se de costa e o Vila toma o gol de bicicleta. Depois o Brusque teve um jogador expulso numa jogada tola, né? Como tem jogador que é expulso com VAR, hoje com VAR, o jogador de costa lá no meu campo, o Luiz Henrique vai dar uma cotovelada na nuca do Igor Henrique, tendo VAR, tendo VAR. Foi bem expulso, foi para um 10 contra 9 na reta final, o Vila demorou a conseguir levar vantagem nesse 10 contra 9, porque a intensidade já tinha que ter aumentado ali naquele momento. O Brusque baixou muito as suas linhas, mas o Vila não criava. Quando o Vila vai criar uma oportunidade clara, já é ali por volta dos 40 minutos, que é aquela bola na trave do Juan Christian, né? Ele recebe na entrada da grande área e levou azar no lance, né? Corta para dentro, bateu bem na bola, mas ela acabou beliscando a trave e saindo. Mas o Vila já tinha jogado até ali 23 minutos com um jogador a mais. Durante 23 minutos o Vila não chegou. Ele tinha a bola, muita bola, sobrecarregava demais o lado direito. Eu achei que faltou um pouco oscilar. Por mais que o Alisson esteja sendo decisivo, você tinha que forçar a jogada de um lado e virar do outro para tentar pegar um contra um com o Juan Christian do outro lado. Mas não. O Vila foi forçando muita jogada por ali. Aí saiu essa jogada do Juan Christian e depois sai uma outra jogada quando o Apodi já estava no jogo. Por muito, mas muito pouco mesmo, o Henrique Almeida não decide o terceiro jogo a favor do Vila nos acréscimos. Porque o Naninho toca no Apodi, que ajeita uma bonita jogada do Vila. E o Henrique Almeida bate a bola caprichosamente, toca no travessão e sai, né, com o goleiro já completamente vencido no lance. E o empate do Vila foi embora naquela trave, né? A possibilidade de vitória do Vila foi embora naquela trave. Tecnicamente foi isso que eu vi dentro do jogo. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho das atuações dos jogadores do Vila. Vamos falar um pouquinho aqui taticamente desse time do Luizinho Lopes. Lembrando, é uma primeira participação, a gente ainda tem que ver ele em outras situações, tá bem? Ele postou o Vila no jogo num 4-2-3-1. Aqui está o sistema defensivo, os dois volantes, o Igor Henrique fazendo esse homem aqui em cima, né? E os dois ponteiros, Alisson, Juan Christian. E aqui o Júnior Todinho. Mas algo que era interessante, não funcionou tão bem, mas a ideia era essa, pelo menos eu gosto da ideia. Não gostei foi da execução, certo? Não é questão de eu gosto ou não gostar. Eu sou, como que eu dizer, eu tenho apreço por esse tipo de ataque, vamos dizer assim, que era a movimentação. Você tinha a todo momento o Alisson fazendo a área, o Juan Christian fazendo a área, você tinha o Igor Henrique chegando, fazendo a área, não ao mesmo tempo, né? A jogada pela aqui, esse fechar da área com três homens eu acho legal, e o Vila usou muito desse recurso. Então, faltou foi
a execução com qualidade, mas a ideia desenhada pelo treinador era essa, e é uma ideia interessante, se bem trabalhada a longo prazo. O Todinho é esse centroavante que permite você fazer isso, tanto que em vários jogos o Villa chegou a atuar pelo lado de campo, né? Ele pelo lado, o Igor Henrique centralizado, ele pelo lado e o Henrique Almeida centralizado, então é um jogador que dá essa versatilidade. E aí ele utilizou dessa forma. No momento defensivo, aí ele baixava os dois volantes, aquela marcação tradicional, num 4-4-2, e em alguns momentos o Igor Henrique fazia essa segunda linha, né? Fazia a segunda linha, mas quase sempre essa saída no 4-4-2, que é o mais comum. Com o tempo a gente vai ver um pouco mais dessa ideia tática do técnico Luizinho Lopes. Ele vai ter momentos para treinar, para aperfeiçoar, provavelmente uma marcação, talvez usar uma marcação mais alta em alguns momentos, com uma característica específica. Também defensivamente ele vai ter que encontrar soluções defensivas para o Villa, porque o Villa não funciona defensivamente. E aí eu não vou falar só de zagueiros, apesar de que os zagueiros vêm falhando muito. O Quinteiro hoje falhou de novo, mas do time. O time tem que se encaixar nesse momento defensivo, porque ele está sendo extremamente ruim para a equipe colorada, né? O Villa não tem conseguido marcar bem. Isso vinha acontecendo fora de casa, agora aconteceu também dentro de Goiânia. Atuações: Denis foi decisivo para o empate. No final ele salvou uma bola, né? Por muito pouco o Brusque não vira o jogo nos acréscimos do segundo tempo. Ele salvou, mas a falha dele no gol de empate no primeiro foi grande. Elias foi razoável, de razoável para fraco, vamos dizer assim. Não gostei mais uma vez do Quinteiro, um jogo muito ruim contra o Paysandu, outro jogo muito ruim hoje. James foi o melhor da dupla de zaga. O Juan, gostei da participação ofensiva do Juan. Defensivamente ele sofreu, mas ofensivamente ele foi interessante. Cristiano, uma partida razoável. Giovani mal, não gostei do Giovani, para mim demorou a mexer nele o Luizinho. Igor Henrique não foi o mesmo de outras atuações, mas também não atuava há muito tempo. Juan Christian, ele precisa de mais calma no momento de definir as jogadas. Ele tem velocidade, tem habilidade, mas às vezes ele erra muito ali no último passe por esta afobação. Poderia ter dado a vitória ao Villa, levou azar naquele lance. Todinho foi decisivo e o Alisson é o melhor jogador do Villa. Ele chama a responsabilidade, ele joga. Todos os bons lances do Villa, com exceção daquela bola na trave do Henrique Almeida, passaram pelos pés dele. Os jogadores que entraram, o Apodi entrou até bem no jogo, tira aquela polêmica de lado, ele conseguiu ter um desenvolvimento interessante ali na reta final. O João Lucas, achei que acrescentou também. O Villa viveu um bom momento ali depois dos 38, 39 minutos do segundo tempo. João Vitor entrou, pouco acrescentou. Aí os jogadores que entraram foram estes aí nessas participações da equipe do Villa. O momento não é fácil, né? O Villa vai ter que se reencontrar dentro da temporada, vai ter que se reinventar dentro da temporada. Tem esse jogo de volta contra o Paysandu, que é uma coisa que não tem nada para agregar para o Villa. Nada. É aquele tipo de jogo que é um karma, é um peso na equipe colorada. E tem na sequência o Brasileiro da Série B, em que o Villa precisa reunir suas forças. O Luizinho agora vai ter mais tempo para trabalhar. Como ele não comanda o time no meio de semana, ele vai ter pelo menos uma semana de trabalho para que o Villa consiga se reencontrar defensivamente. Essa é a primeira missão do treinador à frente da equipe colorada, tá bem? Essa é a minha análise de Vila Nova 2, Brusque 2. Me alonguei um pouco, mas se tratava de uma estreia e eu queria abordar de uma maneira um pouco mais profunda. Você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário. Pode concordar, pode discordar. O que vale é a sua participação autêntica aqui no Futebol 62, tá bem? Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Meu muito obrigado a todos vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.